Vocês já leram um livro que é considerado um monumento da literatura, mas que ao mesmo tempo te deixam desconfortável? Hoje nós vamos falar de Capitães da Areia, de Jorge Amado, e é exatamente essa sensação que esse livro me causa. O livro foi publicado em 1937 e é um manifesto de denúncia social contra infâncias perdidas, mas também é um filho do seu tempo, com contradições e questões que nós precisamos nos atentar durante a leitura. Além da estrutura em formato de episódios e do final com um tom bastante ideológico, a obra é alvo de severas análises sobre a leitura contemporânea, principalmente em relação às questões de raça, gênero e sexualidade. Mas primeiro, vamos falar sobre o que é que torna o livro grande, né? Para mim, o primeiro ponto, e talvez o ponto mais alto desse livro, seja sobre o direito à infância, né? Na estrutura social de Salvador, que foi retratada aqui por Jorge Amado, a infância é um período protegido apenas para os filhos das elites, né? Porque para os capitães da areia, a infância ela não é uma fase de aprendizado, de brincadeira ou até de formação. Ela é um período de sobrevivência, né? Enquanto a sociedade espera que a criança seja protegida, né? Seja dependente, o sistema força esses meninos a serem autônomos, a serem independentes e a serem adultos, né? Na forma de lidar com a violência. Então, a sociedade aqui no livro, ela não garante proteção nenhuma para essas crianças. Ela automaticamente transfere para esses meninos a responsabilidade pela sua própria manutenção. Então, assim, essa infância deixa de ser um direito e ela vira um fardo que esses menores de idade aprendem a carregar sozinhos. A infância desses meninos, ela é totalmente escancarada no espaço público. Não é? Esses meninos aparecem nos jornais como manchetes, são alvos muitas vezes de matérias sensacionalistas e geram pânico, né, na classe média e classe média alta. Eles são usados muitas vezes para alimentar, né, esse medo e justificar o aumento do policiamento. Aqui no livro, o reformatório é descrito como um antro de crueldades, onde a humanidade dos meninos é ignorada. O ambiente é tão hostil que o padre José Pedro ele tenta, né, levar algum consolo para esses jovens, mas ele nota que dificilmente esses meninos vão aceitar suas palavras devido ao ressentimento que eles têm da própria instituição, né? Então, o local opera, né, sob uma lógica de separar os cidadãos de bem e os delinquentes. Então, para o sistema retratado aqui no livro, esses meninos não têm valor. Então, o reformatório ele funciona como uma engrenagem que teria a finalidade de quebrar a identidade deles ou simplesmente retirá-los da rua e colocá-los ali dentro, né? Tratando-os muito mais como animais a serem contidos. Então, é uma instituição que, em vez de reabilitar, ela acaba por cristalizar a marginalidade desses meninos. Então, ao retirar a liberdade e submetê-los a castigos cruéis, a maus tratos mesmo, o reformatório reforça a ideia de que eles são inimigos do Estado, né? E é interessante notar que personagens como Pedro Bala, né, a experiência no reformatório ajuda a solidificar a sua consciência política, porque ele percebe que é tratado como um animal pela polícia e pelo Estado, e ele passa a ver a revolução como a sua única pátria e até como sua única família possível. Então, em resumo, o reformatório aqui ele representa a falência das instituições, enquanto o trapiche, apesar de precário, oferece, né, um senso de comunidade e de certa liberdade. Né? O reformatório ele é um espaço de opressão, enquanto o trapiche é esse lugar de liberdade. Né? Outro ponto bem interessante nesse livro é o mosaico de personalidades dos próprios capitães da areia. Falando sobre o Pedro Bala, né, que ele é o líder aqui, ele não é apenas o chefe dos meninos ali pelo medo, mas pelo carisma e pela tentativa de justiça, né, a seu próprio modo que tenta impor ao grupo. Ele é o fio condutor do livro, né, então a sua trajetória é a transição da marginalidade para a militância política. Ele é o herói que busca um propósito maior para o seu ódio contra o sistema. Eu vou voltar a Pedro Bala mais na frente, no outro tópico, mas é interessante notar como esses meninos o elegem, né, como líder. Tem o professor, que ele é talvez o personagem
que tem um potencial mais desperdiçado no livro. Ele é o único que sabe ler e escrever, e ele usa, né, esse seu conhecimento para ler os jornais para o grupo e até escrever cartas para os outros meninos. Ele representa essa inteligência marginalizada, né, o talento que não teve escola e que, portanto, ele não tem lugar na sociedade, né? A sua sensibilidade e visão de mundo mostram que, se ele tivesse a oportunidade, ele poderia, né, sair da criminalidade, né? Tanto é que, no final do livro, ele acaba se tornando um pintor profissional, né, e realmente sai desse mundo ali de marginalidade. Tem o Pirulito, que é a representação, né, da busca pelo transcendente em meio ao horror. Ele é profundamente católico, ele tem a vocação, né, de ser padre, e é um personagem complexo, porque muitas vezes a fé dele entra em conflito com a realidade do crime que ele é obrigado a cometer para sobreviver. Então ele representa esse consolo espiritual que a sociedade nega a essas crianças, sendo muitas vezes a bússola moral, né, que tenta o tempo todo evitar o pior. Tem o Boa Vida, que ele representa, né, a sobrevivência através da malandragem, né, do jogo ali. Então, enquanto Pedro Bala está pensando na revolução, Pirulito está pensando na salvação da alma, Boa Vida, ele quer aproveitar o que o dia oferece. Então, ele ri muito, ele joga capoeira, mesmo com a barriga vazia, ele traz, né, esse elemento da cultura baiana. Tem o Sem Pernas, que ele é talvez o personagem que melhor sintetiza a dor e o trauma. Ele tem uma deficiência que foi causada por uma sequela da polio, então ele puxa uma perna, e ele é muito ressentido, né? Ele não se sente parte do grupo da mesma forma que os outros. Ele é o olho da gangue, né? Então ele se infiltra nas casas de classe média para entender onde é que estão as coisas de valor, para depois roubar essas coisas. Ele é a vingança, né, silenciosa ali. Ele é tão ferido, né, por essa sociedade, que o seu único prazer é ver a ruína dos outros, né, daqueles que o desprezaram. Tem o Gato, né, que ele é o bonitão do grupo, né, digamos assim. Ele se envolve com uma prostituta e vive o lado mais mundano da vida adulta, né? Ele é a representação de que é possível ser vaidoso em um mundo de miséria, né? Ele tenta manter uma aparência de dignidade e de status através da roupa e da conquista, né? Ele tem esse desejo de ser alguém, mesmo naquela extrema pobreza. Tem o Volta Seca, que ele é o afilhado de Lampião. Ele representa essa conexão com o cangaço, né? E a violência do interior. Então, ele não conhece outra forma de resolver o conflito que não seja através da violência. Então, ele é o personagem que mais rapidamente se adapta à vida no crime, e ele funciona um pouco como o contraponto à nobreza que Pedro Bala tenta manter ali no grupo. Então, ao criar esse grupo, o Jorge Amado ele não mostra a delinquência como sendo um bloco único, né? Ele nos apresenta indivíduos, ou seja, são meninos, são pessoas que estão naquela situação porque elas não tiveram outra forma de viver, sabe? Então, ao marginalizar essas crianças, a sociedade está descartando um espectro completo de pessoas, de talentos, de personalidades e principalmente de possibilidades. Então, os Capitães da Areia acontecem quando a sociedade decide que uma criança não tem futuro, né? E abandona essa criança, com isso acaba criando um presente onde ela precisa sobreviver. E agora, vamos falar sobre as polêmicas, né, de Capitães da Areia. Eu vou começar falando sobre a homofobia institucionalizada, né? O livro não trata a homossexualidade como orientação, mas como uma doença social que corrompe a virilidade do bando, né? O narrador frequentemente utiliza termos que associam a homossexualidade à degeneração e à fraqueza. Um exemplo mais contundente é a cena em que Pedro Bala descobre que um dos garotos, que não faz parte do núcleo central, ou seja, que não está entre aqueles que eu acabei de mencionar, que é apenas um agregado ali, se envolve com outro homem. Então ele toma uma atitude violenta. Ele não apenas expulsa o garoto, mas ele realiza o que ele chama de limpeza, né? O ato de arrancar o comportamento homossexual do grupo é descrito como uma linguagem que remete quase como uma cirurgia, sabe? Uma remoção de um câncer.
Então, tem essa questão da virilidade como escudo de sobrevivência, porque o grupo, né, dos Capitães da Areia é construído através de uma ideia de hipermasculinidade. Então, eles vivem ali na rua, né, onde o poder é medido pela força física e pela capacidade de intimidar qualquer um. Então, qualquer padrão que fuja desse comportamento heteronormativo é visto como um risco à coesão do grupo e até à autoridade do líder. Então, existe também aqui uma questão de medo, né, de, de aparecer no grupo como fraco ou como afeminado, né, e que você pode perder até sua resistência, né, perante os adultos e perante a polícia. Os personagens que são homossexuais, eles não têm voz, né, eles são personagens que aparecem na história, mas eles são descartáveis, né, e a única função na narrativa é servir de alvo para a repressão do grupo. Eles não têm direito à sua própria história, eles são, na visão de Jorge Amado na época, elementos estranhos que precisam ser retirados, né, da história o mais rápido possível, porque eles não podem ameaçar a narrativa do herói revolucionário de Pedro Bala para, né, para prosseguir. E aí é bem interessante notar que o Jorge Amado ele defende essa liberdade, né, dos pobres contra o Estado. No entanto, dentro do Trapiche, né, que seria esse micro-país, ele impõe uma ditadura moral que é bem conservadora, né, no que tange à sexualidade. Então, isso nos mostra que, para o autor daquele período, a revolução era de classe, mas não de costumes. Então, a liberdade que ele desejava para os meninos era a liberdade de não passar fome, a liberdade de não sofrer maus tratos e de não serem presos, mas não a liberdade de exercer plenamente a sua individualidade, né, caso ela desafiasse o padrão normativo da época. Eu vejo que a forma como o bando trata a homossexualidade é a própria visão do autor sendo projetada nos personagens. Então, com isso, eu quero desmistificar a figura, né, do autor perfeito, mostrando que grandes obras literárias elas também carregam os preconceitos de seu tempo, né, e que reconhecer isso não diminui a qualidade da denúncia do livro, mas enriquece a nossa leitura crítica sobre o quanto ainda é preciso avançar na aceitação da diversidade. Um outro ponto muito importante aqui no livro é a estética de Pedro Bala, porque Pedro Bala é o único personagem masculino que é loiro, de olhos azuis e pele clara. E nós estamos falando de um livro que é ambientado em Salvador, né? Então, em 1937, que é quando o Capitães da Areia foi publicado, a literatura brasileira e mundial ainda estava sob forte influência do romantismo, onde o herói frequentemente precisava ter traços que remetessem, né, a uma certa nobreza ou pureza estética. Dar a Pedro Bala essas características físicas que o destacam visualmente de um grupo composto majoritariamente por meninos negros e pardos, Jorge Amado parece querer elevar o status de Pedro Bala, né? Então é como se a sua nobreza de caráter, enfim, a sua justiça, a sua coragem fosse espelhada por uma nobreza física. E aí o contraste, né, entre os cabelos claros de Pedro Bala e o ambiente sujo do Trapiche, o ambiente escuro, o ambiente precário, cria uma imagem potente também, porque mas que hoje ainda ela pode ser lida como uma romantização que coloca o branco no papel central de liderança, mesmo dentro de um grupo marginalizado. Então, a identidade de Pedro é indissociável da figura do seu pai, que também foi um grevista, e o pai de Pedro era um trabalhador ali do porto, né? E ele foi morto durante uma greve, inclusive. Então, o fato do Pedro Bala ser loiro pode ser interpretado como um traço de sua origem, mas também como um elemento que o torna visível para o leitor. Então, Amado construiu o líder como alguém que, apesar de ser um menino de rua, possui alguma distinção. E existe uma ideia também de que, para o leitor da década de 30, aceitar a causa da revolução, defendida, né, pelo bando, o rosto dessa causa precisava ser alguém mais palatável. Então, um herói loiro de olhos azuis claros talvez fosse menos assustador para a classe média que lia os livros do que um herói negro. Então, assim, é curioso notar que em uma Salvador profundamente negra, o líder de um grupo de meninos órfãos seja loiro,
E essa característica ela também acentua o isolamento de Pedro Bala, muitas vezes no grupo. Então, ele é um líder, mas que, de certa forma, ele não se parece com a maioria das crianças com quem ele convive. Ele é muito mais próximo do professor, mas, mesmo assim, ele tem uns momentos em que ele fica um pouco mais afastado. Às vezes, me deu a entender de que a liderança de Pedro é algo que caiu sobre ele, né? Algo que o separa, de certa forma, dos outros. Lendo esse livro em 2026, é impossível não se questionar se essa escolha reflete um eurocentrismo do autor ou se não, ou se realmente foi uma escolha ali para destacá-lo dos outros personagens do livro, né? Então, ao colocar um menino branco no comando, mesmo que ele lute, né, pelos seus companheiros negros e pardos, a obra acaba reforçando, mesmo que indiretamente, o tropo do branco salvador, né? Então, Pedro Bala é quem direciona o bando, é quem toma as grandes decisões, é quem faz os planos mirabolantes e se torna o ícone, né, dessa revolução. Então, a pergunta que fica é: será que Pedro Bala seria o mesmo líder se fosse um menino negro, como a maioria dos outros personagens? E por que na literatura daquela época sentia-se essa necessidade, né, de clarear o herói para que ele fosse admirado? É que é preciso falar sobre o episódio do Areal, né? E se você lê o livro, você já sabe de que cena eu estou falando. Esse é sem dúvida o ponto mais controverso da obra, porque Pedro Bala é construído como um herói no livro inteiro. Ele é um líder carismático, ele é justiceiro, as pessoas gostam dele, ele é o que mais sabe conversar com pessoas fora do grupo, talvez. E ele comete um ato brutal de violência sexual contra uma menina no areal. O que mais me chocou não foi apenas o ato em si, mas como a narrativa aborda o ato, né? Então, tudo é descrito com detalhes que buscam muitas vezes validar os desejos do Pedro Bala e, ao mesmo tempo, minimizar a gravidade da situação, né? Tratando quase como uma concessão, sabe? Como se fosse assim um impulso quase incontrolável da sua natureza masculina. E isso me incomodou muito, sabe? Esse episódio me colocou diante de uma contradição. Porque como é que eu vou admirar um protagonista que submete uma menina, que sim, que também é vítima do sistema que o grupo combate, a essa brutalidade, sabe? Essa cena escancara como a lógica do opressor é reproduzida, né, pelos oprimidos. Porque Pedro Bala ele se sente muito impotente mesmo perante essa sociedade, mas ao mesmo tempo ele usa a sua força para oprimir quem ele percebe como sendo mais frágil que ele, né? Então, inclusive, essa menina ela nem possui nome, né? Ela é reduzida apenas à sua cor e ao seu corpo, sendo descartada pela narrativa logo após a violência. Então, acontece a violência é descrita ali, e imediatamente a menina sai de cena e o foco emocional da história volta a ser os conflitos internos de Pedro Bala. Então, essa passagem do livro, para mim, ela é muito pesada mesmo, ela é muito forte, muito incômoda, sabe? E muitas vezes nós confundimos, né, o protagonismo da história com um herói moral. Então, nós chamamos de herói apenas porque ele é protagonista, né? Ou porque as ações dele são de fato éticas, né? Então, para mim está muito claro que Pedro Bala é o protagonista de Capitães da Areia, mas ele não é herói da história, né? Eticamente, ele é muito questionável. Indo para a conclusão, ler Capitães da Areia em 2026 é um exercício de confrontar as nossas próprias contradições, porque nos obriga a equilibrar, né, essa empatia profunda por esses meninos que crescem à margem da sociedade, mas ao mesmo tempo entrar em contato com esse repúdio necessário às violências que a própria obra naturaliza, como é o caso dessa cena do Areal. Então, ao mesmo tempo que a narrativa de Jorge Amado ainda é uma crítica muito contundente mesmo à negligência estatal e à desumanização dessas crianças, ela nos espelha preconceitos estruturais, né? Como o machismo, a homofobia, a reprodução dessas dinâmicas opressoras. E, embora estejamos falando de um livro publicado em 1937, desafiam o leitor contemporâneo a questionar, né, até que ponto nós podemos dissociar, né, um protagonista, um herói,
de questões éticas. Então, assim, revisitar esse livro não é só um resgate histórico, mas é também calibrar, né, a nossa própria bússola moral, né, exigindo que seja importante reconhecer o valor da obra como um grito de justiça social, mas que, ao mesmo tempo, reconhecer também que existem questões que não são mais aceitáveis hoje em dia. E aí eu quero saber de vocês, assim, vocês acham que Jorge Amado romantizou a dor desses meninos ou que a denúncia foi mais forte do que o preconceito? Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e até o próximo vídeo. Tchau!